Olha, a melhor coisa que uma das coisas que a gente mais gosta é quando a gente fala com alguém que nos dá atenção. Há de convir, que é muito ruim falar com alguém que você percebe que não está nem aí para o que você está falando. É possível que você já tenha vivido isso mais de uma vez, tenha vivido isso dos dois lados. Tanto quanto você fala com alguém e a pessoa não lhe escuta, não dá atenção, está ali na sua presença, e você fala uma vez, a pessoa diz, e você fala duas vezes, a pessoa diz, o quê? E você fala quantas vezes for preciso e a pessoa simplesmente não entende porque não está prestando atenção. Como também já deve ter acontecido com você, de alguém falar com você e você não tem interesse na conversa e a pessoa se aborrecer com você porque você simplesmente não deu atenção. Dependendo de quem fala ou de quem está ouvindo, essas questões podem trazer consequências desastrosas, né? Você fala com alguém que você quer muito bem, que você tem muita atenção, e a pessoa simplesmente resolve não lhe dar atenção. E aí você fica frustrado, magoado, ferido, ou alguém que tem muita atenção a você e de repente você não dá ouvido e a pessoa, no sentido inverso também, se chateia com você, se magoa, se frustra. Eu quero falar que com Jesus isso não acontece. Se há uma pessoa que escuta todos os tipos de pessoas que desejam conversar com Ele, chama-se Jesus de Nazaré. Jesus não escuta a sua conversa, que é a transliteração da oração, a sua conversa. A oração é uma conversa com Deus. Jesus não escuta a sua conversa por acaso. Ele escuta com atenção e deseja ajudar-lhe nas suas dificuldades. Nós percebemos na Bíblia inúmeras pessoas que procuraram Jesus. E você percebe que nenhuma delas teve o desdém de Jesus, mesmo os mais ricos ou os mais pobres. Só tiveram duas pessoas, uma pessoa que Jesus não lhe respondeu, que foi o rei Herodes, que não queria conversar com Jesus, mas queria zombar de Jesus. Aí você encontra o jovem rico, um rapaz cheio de vida, que procurou conversar com Jesus a respeito do assunto que, penso eu, todo mundo deveria procurar saber. Ele se aproximou de Jesus e disse: bom mestre, o que eu posso fazer de bom para alcançar a vida eterna? Então você percebe que ele procura Jesus com um intuito bem definido. Ele queria saber a respeito da vida eterna. Ele estava querendo se informar a respeito da vida eterna. E aí Jesus conversou com ele, explicou-lhe, tentou conduzi-lo à presença de Deus, e o rapaz simplesmente não quis. Outra pessoa que conversou com Jesus, e aí totalmente diferente, foi aquela mulher de Betânia, que era tratada pelas pessoas como uma mulher muito pecadora. E quando a Bíblia cita, abre esse parêntese a respeito de uma pessoa, é porque realmente a pessoa tem um passado muito duvidoso. E possivelmente fosse uma prostituta que dava dor de cabeça às pessoas daquela região. Jesus escuta
a conversa daquela mulher através da ação dela, de se prostrar diante de Jesus, de se humilhar diante de Jesus, de chorar aos pés de Jesus. Na verdade, aquele choro e aquela ação da mulher de Betânia estava identificando de que ela estava cansada de viver aquela vida miserável e na sarjeta e desdenhada por todos. Ela queria uma nova chance e ela saiu daquele lugar com uma nova chance. Jesus lhe perdoou os pecados, ele transformou a sua vida. Ao passo que o jovem rico, que em relação à mulher, tinha toda a oportunidade de verdadeiramente mudar de vida, ele saiu daquele encontro, daquela conversa com Jesus, a Bíblia diz, muito triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Olha, que paradoxo, minha gente. Um homem rico se encontra com Jesus e sai triste. Uma mulher pobre e miserável, pecadora, desdenhada por todos, se encontra com Jesus e sai com a sua alma saciada, porque Jesus perdoou-lhe os pecados. Nós vemos o encontro de Jesus com um homem altamente religioso, um mestre de Israel, que era Nicodemos, que se encontra com Jesus. A gente não tem como bater um martelo a respeito da motivação. Às vezes pensamos que Nicodemos esteve com Jesus de maneira sincera e às vezes pensamos que Nicodemos esteve com Jesus para inquiri-lo, como qualquer outro dos fariseus queria fazer, e ouvir algo dele que pudesse acusá-lo. A gente não tem como saber ao certo essas coisas, mas o certo é que ele se encontrou com Jesus, pediu uma audiência com Jesus, e Jesus o atendeu à noite, fora de expediente. Ele o atendeu, ele conversou com Nicodemos, ele explicou a Nicodemos que, apesar da sua religiosidade, Nicodemos não havia nascido de novo, não tinha crido em Moisés e nos profetas e nos salmos, que apontavam veementemente para a pessoa de Jesus, que era de fato e de verdade o Messias tão esperado da nação israelita. Jesus conversa com ele, mas Jesus também conversa com o homem leproso, que estava coberto de lepra, que entra no meio da multidão, que não se importa se ia ser apedrejado, e disse: mestre, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, o Senhor desejar, o Senhor pode resolver o meu problema. O homem que chega com uma doença que na época sem cura, olha para Jesus, reconhece que ele era o médico dos médicos, que tem todas as receitas para tratar de todas as enfermidades, e a receita foi a sua própria morte. Está escrito que ele levou sobre si os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. E ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Foi uma conversa direta e curta. E Jesus responde: quero ser limpo. E o leproso ficou limpo. Jesus atendeu ao clamor de Bartimeu, quando no caminho das duas Jericós clamava insistentemente, reconhecendo a Jesus com o título messiânico: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O cego não queria uma esmola, embora ele fosse acostumado a pedir esmola a todos que passassem na estrada empoeirada entre as duas Jericós. Ele pedia esmola.
e uma multidão passando, a Bíblia diz que o cego ouviu o tropel da multidão, isso é, tinha muita gente, talvez fosse uma procissão ou qualquer outra coisa. Então, se tem muita gente, tem muito dinheiro, e era uma oportunidade para ele pedir ajuda, porque era cego. Na época não havia INSS, não havia aposentadoria. Quem tivesse um problema como esse era fadado a se tornar um esmoléu. Ele podia pedir esmola, mas ele pergunta primeiramente, como que inquirindo quem é que estava ali, porque dependendo de quem estivesse ali, o seu pedido seria diferenciado. Então ninguém disse que era o rei Herodes, porque se fosse Herodes, a pompa da sociedade estava passando e ele poderia angariar muito dinheiro. Se fosse Pilatos, a pompa dos romanos estaria passando e ele poderia angariar muito dinheiro. Mas lhe disseram: Jesus de Nazaré vai passando. E aí Bartimeu reconhece que Deus estava passando e que a oportunidade de ter uma audiência com Deus seria única. E aí ninguém pede uma esmola a Deus, a gente pede a resolução do problema. Bartimeu grita veementemente e aqueles assessores não queriam deixar que ele se chegasse a Jesus. Eles diziam, calha a sua boca, porque Jesus não vai te ouvir. Não, ele não vai te ouvir. Fica em silêncio, porque ele não vai te ouvir. E ele continuou clamando veementemente, gritando: Filho de Davi. Era um título messiânico. Resolve o meu problema, tenha misericórdia de mim. O clamor do cego prevaleceu e ele ouviu alguém dizer: levante aí, porque o mestre te chama. Ele chega diante de Jesus com a audiência marcada e Jesus pergunta: o que é que você quer que eu te faça? Ele não pediu a feira do mês. Peça aos seus discípulos que me dêem um dinheirinho para comprar a feira do mês. Não, ele pediu a resolução do problema. Paliativo não resolve. O que resolve é a resolução do problema. E ele disse: eu quero enxergar de novo, quero voltar a ver. Eu já vi há algum tempo, hoje não posso mais ver. E Jesus disse: tenha vista, seja feito conforme a sua fé. Então você nota que eu estou falando de pessoas que conversaram com Jesus e que foram atendidas, e pessoas que ouviram o conselho de Jesus e resolveram tomar o caminho contrário. E aí o resultado também é contrário. Eu quero, com essa palavra, meu amigo ouvinte, lhe incentivar a hoje você começar a conversar com Jesus. Ele está aqui, mas também está aí. Em Jeremias 23 e 23, ele diz: eu encho os céus e a terra. Não há um lugar que a onipresença de Deus não possa alcançar. Ele está em todo lugar com a sua presença. E quer estar aí onde você está, com a operação, a manifestação do seu poder, a revelação da sua graça e mostrando que ele de fato e de verdade pode fazer todas as coisas. Você quer conversar com Jesus? Eu quero lhe convidar nesta manhã a conversar com Jesus. Pode ser que você nunca tenha feito isso, mas você não gostaria de experimentar? Sim, ele está presente no recinto e você pode aproveitar a presença dele, porque é uma audiência marcada.